O nosso segundo convidado é o professor Tiago Pereira, da Universidade de São Paulo. Eu aviso formalmente que essa apresentação vai ser gravada em vídeo. Peço para o Tiago, no início, concordar, manifestar que ele está de acordo com a gravação. Mas antes da apresentação se iniciar, eu vou apresentar um pouco a biografia do Tiago. Tiago, apesar de muito jovem, é um pesquisador já de projeção internacional. O Tiago é físico, ele possui graduação em física pela Universidade de São Paulo e foi direto para o doutorado. Ele fez doutorado na Universidade de Potsdam, na Alemanha, sob supervisão do professor Jürgen Kurtz, que é um dos maiores especialistas em dinâmica não linear do mundo. Para quem é da área e conhece, é um nome de muita reputação. O Tiago, ele começou a carreira na Universidade Federal do ABC e depois ele foi para a USP, para o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC, em São Carlos. Já nos primeiros anos de carreira, ele começou a receber vários prêmios. Eu não vou listar todos os prêmios que o Tiago já recebeu, porque eu ia gastar muito tempo aqui para fazer isso. Eu vou destacar só alguns. Prêmio Santander de Jovens Talentos. Em 2018, ele foi um dos pesquisadores agraciados com um financiamento bem generoso do Instituto Serrapilheira, na primeira edição, na primeira chamada de trabalhos que o Instituto fez. E, mais recentemente, em 2019, ele foi indicado como membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, que é uma das maiores distinções que um jovem pesquisador aqui no Brasil, com atuação no Brasil, pode receber. Vocês vão ver também que Tiago é um excepcional apresentador e é um grande exemplo para jovens pesquisadores. Eu posso dizer que é uma das minhas referências, apesar de ele não ser muito mais velho que eu, acho que alguns poucos anos, mas academicamente muitos anos à frente. Eu tenho certeza que ele também é uma referência para muitos dos estudantes que estão aqui. Tiago, é um imenso prazer para a organização do Colmeia ter você aqui, e eu já li esse paper que fala desse trabalho que você vai comentar aqui. Vou aproveitar para tirar muitas dúvidas com a sua apresentação. Muito obrigado e é com você. Eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu concordo com a gravação da palestra. E, bom, estar com vocês aqui é sempre um prazer enorme. Infelizmente, eu não consigo estar no Rio, né? Porque sempre para o Rio, para mim, é uma felicidade. Esse projeto ele é desenvolvido, na verdade, com um time. O time é bastante grande, são 7 pesquisadores principais. As informações elas podem ser encontradas nessa página. E, então, nós temos desde médicos, a maioria matemático. Eu estudei física, mas depois eu nunca mais trabalhei com física, então sou um físico muito ruim. Mas a gente tem vários matemáticos, alguns biólogos, vários médicos, epidemiologistas. A informação está toda nessa página. Porque eu, com certeza, como é muita gente, eu vou acabar esquecendo. Eu vou citar um ou dois no decorrer da palestra. Eu vou começar de onde a Regina parou ali, que é o seguinte: se você olhar, inclusive no governo do estado de São Paulo, a ideia, e entre especialistas, surpreendentemente, a ideia é que um distanciamento social, e aqui tem uma confusão entre distanciamento social e contenção da doença, né? Elas não são sinônimos, tudo bem? Muita gente usa como sinônimo. Aí, então, a ideia era distanciamento social, que na verdade ele está usando como sinônimo para reduzir a força da doença. As pessoas achavam que ele curto e muito efetivo era muito bom. E outra coisa que teve também uma discussão no governo do estado de São Paulo, é que ele simultâneo era muito bom. Então, eu queria mostrar algumas simulações aqui. Essas simulações, é fácil de fazer essa. Seria o seguinte, olha, essa aqui é a simulação para a cidade de São Paulo, de vários cenários de distanciamento social. E eu vou discutir 2 aqui. Seria o seguinte, essa simulação se nada for feito, depois de um certo tempo você tem um pico. Nessa segunda simulação, o que você faz? Você reduz a força de propagação da doença em 70% por 90 dias. O que acontece? Não acontece nada, você só cria um delay no problema, na propagação.
Teve uma discussão na literatura que esse delay era muito importante para você poder planejar. Então, por exemplo, você deixa todo mundo em casa, tenta diminuir a força da doença em 70%, o pessoal fica 3 meses em casa, você cria o hospital de campanha, faz seu dever de casa, como foi feito, por exemplo, na Alemanha. Então, assim, distanciamento social curto não adianta muito. Por outro lado, distanciamento social não tão bom, então aqui você diminui a força de propagação em 30%, mas por 6 meses reduz o pico muito. Então essa é a primeira coisa assim que o pessoal discute na literatura, certo? Que o distanciamento social, para ele ser efetivo, ele é prolongado. E se você olhar, tem vários artigos na Science, inclusive, que fala que agora você vai ter que entrar de distanciamento social por ano. As pessoas agora discutem 24 meses, coisa do tipo. Bom, também é claro que nenhuma economia e psicologicamente a pessoa não aguenta uma coisa desse tipo, né? A gente está falando de um distanciamento social de 6 meses. Como eu disse, então, as pessoas pensam que esse distanciamento ele vai ter que ser intermitente, mas se você implementar ele intermitente, você implementa ele por anos. Uma outra coisa surpreendente que aconteceu é que é o seguinte, os picos de evolução e a propagação da doença, ela não é simultânea no estado. Eu vou focar nessa palestra aqui no estado de São Paulo, que é o que eu mais tenho dados, né? Mas isso pode ser aplicado para outros. Aqui no eixo horizontal, você está vendo o tempo, e no eixo vertical, o número de infectados, a proporção da população. Então, eu vou focar em 2 casos aqui. Então, esses 2 casos seria Ribeirão Preto, em vermelho, e São Paulo, nesse ciano aí, azul. Então, você está vendo que enquanto o pico em São Paulo é muito rápido, a doença demoraria muito para se propagar para o interior do estado. Essa linha pontilhada, você está vendo, é a capacidade do sistema de saúde da cidade de São Paulo, em torno de 1,4%. O que acontece que o governo do estado fez, assim que a doença começou, lá para o dia 25, 27, ele criou o lockdown do estado todo. Você está vendo que aí deve ter uns 2 meses de distância entre o lockdown que seria necessário para São Paulo para o lockdown que seria necessário para Ribeirão Preto. O que acontece? Isso acaba gerando protocolos de contenção muito maiores do que deveria ser. Porque, na verdade, você fechou uma cidade quando você poderia deixar ela aberta. E agora, se você precisa fechar a cidade, ninguém tem mais saco para ficar em casa e você tem que pensar em alternativa para abrir. Isso só para falar o seguinte, protocolos que você tem que implementar, ele simultâneo e homogêneo para toda a cidade, em geral, ele é muito ruim e ele vai acabar gerando protocolos de contenção maiores. Certo? Então, a nossa ideia aqui desse projeto começou a fazer o seguinte, o que a gente deveria decidir, porque, de novo, o estado de São Paulo são 643 cidades. A gente tem bastante dados sobre a doença, tem bastante dados sobre as UTIs, enfim, uma coleta de dados, bastante dados sobre mobilidade urbana. Só que são 643 cidades, é muito difícil você conseguir ter um protocolo ideal se um ser humano tiver que fazer isso. Então, a ideia é fazer o seguinte, você decide o objetivo do protocolo, que seria o seguinte, eu quero saturar, eu não quero deixar o pico de infectados passar o sistema de saúde, e eu quero deixar o estado o mais aberto possível. São 2 objetivos conflitantes, mas aí a gente resolve o problema de otimização, e a solução da otimização me fala se uma cidade abre e fecha. Então, na verdade, eu só decido o objetivo do estado, ou o político decide. Eu não decido quando uma cidade vai abrir ou fechar. Como é feito hoje no Plano São Paulo. Tudo bem? Então, como eu disse, a ideia é a gente coleta dados sobre o sistema de saúde. Eu vou mostrar um cenário aqui, que é um cenário só, que eu vou tentar proteger o sistema de saúde, então eu vou ocupar todos os leitos daquela cidade para coronavírus, esse que o protocolo vai tentar fazer, e vai tentar abrir cidades o máximo que eles conseguem. Então você vai ver esse protocolo, ele não vai tentar deixar centros comerciais simultaneamente fechados. Mas, de novo, a resposta disso é um algoritmo de otimização, a gente, na verdade, não decide. Então, o protocolo é inteligente nesse sentido, quer dizer, a solução é ótima em termos de otimização. Então, o modelo é bastante simples, seria um modelo se você ir numa rede, o que eu estou fazendo aqui, eu pego a população de uma cidade e quebro ela pela população
das pessoas que vão trabalhar em outras cidades e por mobilidade urbana. E se uma pessoa, por exemplo, a ideia aqui seria o seguinte: se eu sou de São Carlos e vou para São Paulo, sou infectado em São Paulo, a minha infecção é contada para São Carlos. Isso significa que você acaba tendo um modelo de equações de reação, não vem muito ao caso agora, mas o importante é que todos os parâmetros do modelo aqui, é importante para a gente, por exemplo, dados de mobilidade urbana, quantas pessoas estão de um lugar para o outro, isso a gente tem com parceria aí com o governo do estado. Tudo bem? Então eu sei todos os fluxos de vizinho da cidade, sei os dados de mobilidade, isso é integrado no modelo, juntamente com os dados hospitalares, internação. E o que a gente não sabe é a condição inicial, a gente resolve um plano de otimização para parâmetros de condição inicial, fita o modelo, e a gente calcula ali um horizonte de quanto esse modelo é bom. Em geral, esses modelos são sempre muito bons por 3 semanas, só para ter uma ideia assim, do que está acontecendo. Então, deixa eu dar um primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo aqui no eixo X, você está vendo o tempo marcado em meses, e no eixo Y você está vendo a porcentagem dos infectados. Isso para a cidade de São Paulo. Então, a curva em azul seria se o controle de distanciamento social fosse implementado até setembro, e a curva em laranja é uma solução do controle ótimo. O que acontece é que São Paulo hoje está com uma capacidade, mais ou menos, ele aceita 1,5% da sua população infectada num dado instante de tempo, porque foram criados novos hospitais de campanha. Você está vendo que aqui o que está acontecendo é que por volta de 2 meses você tem o sistema de saúde em colapso. Tudo bem? Então a solução ótima ela evita isso. Então esse aqui seria o que aconteceria se o protocolo de distanciamento social fosse continuado como é hoje. E aqui é o protocolo da solução ótima. Esse protocolo da solução ótima, você percebe que em nenhum momento o número de infectados é maior que o sistema da capacidade de saúde, que é 1,5. Só que ele também, ele não fala, ele não só controla, a variável de controle dele é a força da doença. Então ele vai falar para você como a força da doença tem que mudar ao decorrer do tempo. Então a gente classificou isso em 6 níveis, que espetacularmente é o nível que são os níveis do Plano São Paulo. Tudo bem? Então, é de severo, vermelho, para alto, seguro e até aberto. Tudo bem? O que é importante aqui é que as cidades elas são interdependentes. Então, não adianta você pensar o famoso eu penso no meu próprio umbigo, que nenhuma solução local vai acabar funcionando. Isso é uma coisa interessante. Então, se você tem redes de mobilidades, elas têm que ser levadas em conta. Tudo bem? Eu vou fazer aqui, essa aqui é a predição para as 11 maiores cidades do estado de São Paulo. Novamente, você está vendo no eixo X o decorrer do tempo. No eixo Y, você está vendo as cidades, e essa curva preta seria o número de infecção aqui. A porcentagem de pessoas infectadas num dado tempo. O que acontece é que enquanto a cidade de São Paulo tem capacidade em torno de 1,5, o interior do estado de São Paulo tem capacidade em torno de 0,07 pessoas infectadas, tá? Então, mas aqui você está vendo que o protocolo, primeiro, ele decide abrir a cidade, depois ele coloca todo o interior do estado num protocolo vermelho, quer dizer, ele fecha, isso é o full lockdown aqui que ele faz, e depois ele vai abrindo sucessivamente. O que é interessante aqui, que eu queria destacar, é que se você fizer o controle ótimo, a doença em São Paulo, na cidade, acabaria ali no final de agosto. Então, quer dizer, se tivesse sido feito esse protocolo, ver que esse protocolo começa em abril, já é impossível implementar ele. Mas você teria ficado apenas 1 mês no lockdown. Agora a gente já estaria entrando no nível azul, que é um nível tranquilo já. E estaria acabando em agosto. Mas essa oportunidade foi perdida, já não dá mais para fazer esse protocolo. Tá? O interessante é que se você olhar para todo o interior do estado, nesse sistema ótimo, a doença acabaria até o Natal. Tudo bem? Se você olhar aqui também uma coisa interessante, é que se você pegar os 2 polos importantes do interior do estado, que é Rio Preto e São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, você vê que eles estão entrando em protocolos alternados aqui, eles não ficam fechados simultaneamente. Como foi o caso agora
o protocolo que nós estávamos aqui em São Paulo. Então, ele evita esse tipo de coisa, ele tenta sempre abrir a cidade quando é necessário. Tudo bem? Como eu disse, essas soluções que vocês viram, que vocês estão vendo nesse código de cores, ela é uma solução ótima. Então, significa o seguinte, se um vizinho não seguir essa solução, a doença não é controlada. Como consequência, a doença é controlada num tempo recorde e todo mundo tem que implementar. E se você tentar implementar uma solução local só para você, essa solução também não funciona. Vou dar um exemplo aqui. Seria o seguinte, ó, se eu vou só um exemplo de uma simulação para entender o ponto que eu estou tentando ilustrar. Eu vou na mão, o R de São Paulo, o R0, São Paulo que a Regina explicou bem, para São Paulo, no início de fevereiro ali, ele era 2,5. Eu vou colocar ele como 0,9. Isso equivale a fazer quase 100 mil testes por semana e fazer um protocolo de contact tracing. Assim, é um dinheiro absurdo tentar trazer o R de São Paulo para 0,9. Eu estou falando para a cidade de São Paulo. Mas se você conseguisse fazer isso, a doença acabaria exponencialmente rápido, como está mostrado nessa curva tracejada aqui. Isso se a cidade de São Paulo existisse por si só. Se a cidade de São Paulo fosse fechada, ninguém pudesse entrar nem sair dela, e o governo implementasse um protocolo de testagem contact tracing, que esse R de 0,9, a doença acaba exponencialmente rápido. Nessa simulação aqui, o governo de São Paulo continua implementando no município de São Paulo contact tracing, o R de São Paulo continua sendo 0,9, mas como você vê aqui, tem um pico em torno de 0,6%. Isso por quê? Porque São Paulo não está isolado do resto, tem fluxo de mobilidade urbana muito grande. Então, ou seja, mesmo se uma cidade tentar implementar um protocolo de contact tracing muito alto, esse protocolo não vai funcionar se ele for implementado numa única cidade, por conta da mobilidade urbana. Isso aqui é a mesma história para São Carlos. Se São Carlos, que é uma cidade muito menor, tentasse implementar o contact tracing, a única coisa que aconteceria é o pico da doença diminuiria pela metade. Então, realmente preocupante, mesmo com o protocolo de testagem, a cidade fazendo tudo da maneira ideal, não existe solução para o próprio umbigo. A solução ela tem que ser integrada. Tudo bem? O que a gente pensou, então, foi o seguinte, quando você vê esse código de cores, que vocês estavam vendo nessa figura, o importante agora é tentar traduzir esse código de cores, assumindo que as cidades vão tomar essa solução integrada, tentar traduzir esse código de cores em políticas públicas. E isso não é nem um pouco trivial. As pessoas acham que, e algumas vezes é o caso, que a mobilidade social, então, por exemplo, não sei se já viram esses gráficos de índice de distanciamento social. Qual a porcentagem da pessoa que ficou em casa? As pessoas tendem a pensar nessas cores aqui que vocês estão vendo, a vermelho, azul, como porcentagem de distanciamento social. Essa ideia ela não é verossímil. Para cidades grandes, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, o número de reprodução da doença correlaciona muito com o distanciamento social, mas para cidades menores, do tipo São Carlos, a porcentagem de isolamento não é uma variável muito explicativa. Sim. E outra coisa que você pode pensar é que, na verdade, se você tentar traduzir aquelas cores do protocolo que agora está sendo implementado no Plano São Paulo em ações de políticas públicas, não adianta só você falar que 30% da população tem que ficar em casa ou 40%. Você tem que levar em conta a atividade da cidade. Então, você tem que levar em conta a infraestrutura da cidade, o número de mercados, quantas escolas tem, coisa do tipo. Tudo bem? Então, aqui começou uma nova fase do projeto. Esse projeto que estava discutindo até agora com vocês é um problema de otimização. A principal pessoa a fazer ele foi o Paulo Silva do Unicamp. E agora o que eu gostaria de fazer é traduzir essas cores em ações de políticas públicas. Então, a gente teve uma ideia juntamente com o pessoal do INPA. A principal pessoa envolvida nisso aqui foi o Guilherme e o Dan Marquezin. Criar um simulador que simula a vida nas cidades e calibrar ele com os dados que nós temos, inclusive em colaboração com o governo agora, para tentar descobrir a
a cada cidade, por exemplo, vamos pegar o exemplo claro de São Carlos, eu vou falar aqui para vocês umas simulações de São Carlos, calibro o modelo para São Carlos e aí eu consigo ver o efeito de intervenções de políticas públicas. Então, por exemplo, turnos de trabalho, será que isso é bom ou não? Fechar a escola é bom ou não? Fechar bar é bom ou não? Coisa do tipo. Tudo bem? Então, eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês, na verdade é a resposta do simulador. Essa aqui é uma foto do centro de São Carlos, por exemplo. Tá? São Carlos é uma cidade no interior do estado de São Paulo, e aqui nós temos, então, as casas das pessoas, sim, temos um hospital, alguns mercados aqui, os restaurantes. Essas informações agora de densidade de mercados, densidade de serviços, você consegue tirar do Google Maps. A distribuição de faixa etária, que a densidade de população nas casas, a gente tira do IBGE, escreveu uns crawlers para fazer essa garimpagem de dados. Isso é integrado ao programa. Também como é integrado a esse software aqui, o índice de mobilidade, o índice de distanciamento social, quantas pessoas ficam em casa, quantas saem. Atividade econômica é integrada nesse software também. Bom, enfim, é muito parâmetro, vocês estão vendo. A gente ainda não terminou a calibragem dele. A gente fez a calibragem para São Carlos, tem que fazer a calibragem para o resto agora. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer agora, essas pessoas vão sair, elas vão para casa, eu vou rodar a simulação aqui. Então, você está vendo, as pessoas vão para o hospital, vão para casa, vão para o mercado, a molecada foi para a escola. O número de pessoas indo para a escola, a gente tira também pela faixa etária. O tamanho das casas, ele sai pela distribuição de salário. Daqui a pouco você vai ver as crianças indo para a escola de novo, então está simulando o ciclo de dias aqui. Essas pontinhas vermelhas são as pessoas que estão infectadas. Aí o pessoal foi para casa de novo. Foi para a escola, tá vendo aqui? Tá vendo algumas pessoas indo para o mercado. E aí você vai simulando a vida das pessoas aqui. Então, o que a gente tem agora, a gente está com um projeto de você usar umas técnicas de machine learning para conseguir fazer a calibração desse modelo. Então, por exemplo, enfim, você imagina que isso aqui não é fácil calibrar esse modelo, porque afinal é muito parâmetro. Para algumas cidades nós calibramos e para as outras esse processo está seguindo. O que é importante aqui, o objetivo desse estudo é você clusterizar agora as cidades, que a gente já conseguiu fazer, e criar protocolo de recomendação de como essas cores elas podem ser atingidas de acordo com a cidade, com a infraestrutura dela, pelo tamanho e necessidade de serviços e tal. Essa era a nossa ideia original, que a gente está completando agora, colaborando com esse pessoal de aprendizagem de máquina. Só que começou a aparecer esse programa, na verdade, nele você é Deus, né? Então você sabe tudo o que está acontecendo. Então, acabou tendo umas outras utilidades para ele. Então, por exemplo, nesse programa nós sabemos quem são os sintomáticos, assintomáticos, os pré-sintomáticos. E nós também sabemos onde as infecções ocorreram. Se elas ocorreram na escola, nas casas, nas ruas. Então, agora a ideia do Claudio Struchner vai ter um inquérito sobre imunidade em Manguinhos. A ideia é usar esse software, porque o problema para você fazer um inquérito imunitário seria o seguinte: você tem que identificar um indivíduo quando ele não está infectado, e uma semana depois ou duas você tem que medir ele de novo. Então, se você não medir ele antes, não adianta, e se você medir ele muito depois, também não adianta. Então, você tem que criar, pelas pessoas, um índice de score ali, para o pessoal da Fiocruz conseguir medir. Aí, o que aconteceu? A gente fez, então, uma parceria com o Instituto IDOR. Eles criaram um app de mobilidade, e, através desse app, a gente consegue saber a geolocalização das pessoas e consegue contar o número de contatos. Essa informação é integrada a esse software agora que vocês viram, e dali cria o mapa de calor com o protocolo de testagem. Então, essa mesma ideia está sendo implementada agora para a cidade de São Caetano. Tudo bem? Então, o que a ideia é que todo esse serviço ele vai não só te falar como testar, quem testar, como maximizar a estratégia de testagem, mas ele também pode guiar um pouco a política pública no seguinte sentido: fechar a escola, qual o impacto que tem na propagação da doença, fechar os parques, qual o impacto que tem na propagação da doença, criar turnos de trabalho.
Então, na verdade, essa modelagem que ela está fazendo, ela tem 2 níveis, né? Tem essa granularidade estocástica, que é do impacto das medidas e como a doença se propaga a pequenos tempos. E a grandes tempos, a gente está falando agora de integração de informação. Esse software, a ideia não é usar ele, aí é mudar a abordagem, passar para um modelo de equações diferenciais. Você tem uma aderência ali de 1 mês. Então, a gente está fazendo essa predição por janela rolante, horizonte infinito, e está ficando super bom. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Estou aberto a perguntas. A equipe, como eu disse, é bastante grande. Eu posso dar mais detalhes da técnica das coisas. Esse trabalho tem sido suportado aqui pelo Instituto Serra Pilheira, pelo Royal Society e pela FAPESP. É um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado, Thiago. Vou pedir que vocês abram o microfone e palmas agora. E nós estamos abertos para perguntas. Tem uma pergunta aqui no chat. A primeira pergunta do professor Lisandro Lovisolo. Lisandro, pode fazer a pergunta. Lisandro, você está aí? Sim, estou sim. Pode fazer a pergunta. Eu queria agradecer aí a palestra do Thiago, também da Regina, não tive oportunidade de falar isso antes, mas gostei muito. Eu sempre tenho uma preocupação quando a gente entra nessa questão dos algoritmos ótimos, que é quem é responsável pelas decisões, né? Uhum. Sempre é uma preocupação que eu tenho do ponto de vista até de políticas públicas. Não, bota o algoritmo resolve, mas o algoritmo é alimentado com alguma coisa, né? Antes, né? Com essas condições, ou, vamos dizer assim, prioridade, né? Os modelos, as assunções todas. E, assim, eu acho que sempre depois que a gente faz o algoritmo, né? É fácil, depois que ocorreu, a gente tentar ver qual teria sido o melhor caminho, só que é um experimento que a gente não pode reproduzir, né? E, assim, do ponto de vista matemático, né, do ponto de vista de modelagem, é um trabalho interessante tentar achar isso futuramente, né? Mas, assim, será que para um novo vírus, um novo surto, a gente pode usar o que a gente aprendeu agora, lá na frente? O que a gente está vendo é que com esse vírus a gente não está usando nada do que a gente aprendeu com os anteriores, né? E essa é a minha pergunta, né? Do ponto de vista eu acho que e da aplicação futura disso. Então, primeiro que eu acho que a gente usa muito do que a gente aprendeu com os anteriores, nesse vírus. Inclusive, esse é o coronavírus 2, teve o SARS em 2003, a gente usa muita coisa que a gente aprendeu com o SARS. A outra coisa, Lisandro, é que isso que eu estou falando aqui para você é muito melhor do que tem sido feito até agora. Porque se você fazer o seguinte, o que você pode pensar, eu vou fazer o seguinte, eu pego esse modelo, eu vou fazer essa otimização em dois estágios. Um eu faço, eu não apresentei para você nessa figura aqui, mas é o que a gente está fazendo hoje. Eu faço o horizonte de 1 mês, onde o modelo é espetacular, e depois um horizonte infinito, faço janela rolante. Essa predição é melhor do que a que o governo tem feito hoje. O que o governo faz hoje, o Plano de São Paulo? Ele faz o seguinte, ele monitora cidade a cidade e centralmente ele fecha o aba. A ideia aqui é outra, a ideia é que eu meço o dado hoje, faça a previsão para o futuro e aí toma a decisão. Então, a gente não é reativo, é ativo. Inclusive agora a ideia do Plano de São Paulo é seguir algo parecido com o que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando implementar lá. E o problema que eu estou entendendo que você tem razão, e é um problemão, é o seguinte, se eu tentasse aumentar o horizonte de 1 mês, esses modelos todos têm um problema, porque o erro cresce muito rápido. E um outro problema seríssimo é o objetivo que você passa para o otimizador. Porque, assim, agora conversando um pouco mais com o político ele não quer tomar decisão, ele quer que você fale se ele abre ou fecha. Aí você tem que explicar para ele que não existe abre ou fecha, ele tem que tomar uma decisão e aí você fala se ele abre ou fecha. Então é complicado, você poderia falar para ele, o ideal seria falar, olha, quantas mortes você quer que ocorra nessas próximas 2 semanas?
Aí você fala se abre ou fecha. Aí a resposta dele vai ser 0 mortos, entendeu? Então, com isso eu concordo totalmente com você. O objetivo que você passa para a otimização é complicado. Mas a questão do que a gente aprendeu dos outros vírus, eu acho que a gente usa demais o que a gente aprendeu. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Lisandro. Não, respondeu, eu não vou polemizar, não. Só quis botar alguns questionamentos. Não estou aqui. Não, foi super bom. Agradeço. Assim, estou falando porque a gente está vendo aí que, na verdade, a gente superestimou em alguma coisa a potência do coronavírus, em outras coisas a gente não conseguiu prever como ele ia atuar, né? E a gente não conseguiu atuar como sociedade, por exemplo. Perfeito, perfeito. Então, assim, é nesse sentido que eu estou colocando que a gente não tem aprendido, né? Mas, isso tem várias outras questões, né? Estou falando como política mesmo. Assim. Tem várias outras questões por trás, né? Tem gente que acha que não tem que dar vacina, tem uma série de outras coisas, mas assim, não é para polemizar, não, era só para perguntar nesse sentido. Obrigado. Eu concordo bastante com você. A questão de você, assim, você vê que tem um colega meu, o Ferguson, ele fez essa modelagem e falou que ia morrer aquele monte de gente nos Estados Unidos e tal. O que acontece, aí tem, enfim, esse é um problema sério, né? Até porque é da imunidade de rebanho, né? Que aparentemente o limite aí é 25%, tá? É coisa que não é entendido, isso é verdade, tem muita coisa que não é entendida. O problema, de novo, é você pegar um modelo desse, você faz a sua otimização, ele explica o seu dado no horizonte ali de 5 semanas, e aí você chuta o pau da barraca e prevê 3 meses. Aí é da sopa para azar mesmo. Eu concordo com você. Acho que eu queria fazer uma colocação nesse sentido. A gente lida com um cenário que tem um processo exponencial envolvido e você tem incertezas. Se a gente sabe que exponencial cresce muito rápido, então perturbações vão crescer muito rápido aqui. Então é aquilo, você consegue fazer previsão, mas o horizonte de previsibilidade é finito. Você não pode tentar extrapolar e ir além do que o que o modelo é capaz de fazer. A gente tem que ser responsável nisso, né? E eu acho que o Thiago e a Regina são muito responsáveis nesse ponto. Não dá para tentar... Não tem vara de condão aqui. Você tem uma ferramenta com um limite de usabilidade. Você tem que usá-la dentro desse domínio de aplicabilidade, né? Isso entra muito no que você estava falando, acho que quem foi o Fernando que tocou nesse assunto, né? Se o número de infectados é muito pequeno. Se o número de infectados é muito pequeno, esse modelo de equações diferenciais não é bom. Porque nem é essa a ideia dele, né? A ideia dele é do campo médio. Então, tem uma série de problemas a pensar antes de rodar o seu modelo, né? Tem hipótese de população homogênea, tudo isso, né? Exato. Não um modelo probabilidade grande, né? Eu quero fazer uma pergunta, mas eu sou o moderador, então eu vou deixar todo mundo fazer, eu faço no final, Thiago. O Guilherme Ferreira quer fazer uma pergunta aqui. Guilherme, por favor. Oi, tá me ouvindo? Muito bem. Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, Thiago, beleza? Até a minha pergunta tem muito a ver com uma curiosidade, o que eu vou dizer, que no ano passado, no Colóquio Brasileiro de Matemática, o Thiago apresentou uma palestra de divulgação sobre dinâmica de pandemias. E naquela época eu fiz uma pergunta para ele e vou repetir, apesar que ele já respondeu parcialmente. A pergunta foi o quanto que esses modelos têm sido aplicados e têm sido transformados em políticas públicas. Na época, o Thiago me disse, bom, esse modelo que ele apresentava na época era recente, e com isso não tinha tido uma pandemia mundial até então. Mas agora a gente se encontra aqui com uma pandemia mundial e é uma modelagem que me parece muito mais precisa com vários aspectos. E nesse sentido, acho que essa pergunta o Thiago, de certa forma, respondeu parcialmente. O governo reagido um pouco a esse tipo de estudo que está surgindo. Especificamente, por exemplo, na figura onde o Thiago mostrou a dinâmica de longo prazo da pandemia, onde de várias cidades distintas, lembra muito, inclusive, o sistema de cores que o governo de São Paulo está implementando, ou de um jeito ou de outro. Então, a pergunta é, primeiramente, o quanto que esse modelo específico, esse estudo específico,
impactou ou foi utilizado ou fez parte do que o Estado de São Paulo tem implementado. Indo mais além, o quanto que principalmente, acho que a segunda parte da palestra do Thiago, de dinâmica local, de como transformar em política pública, o quanto que as políticas públicas no Estado de São Paulo e no Brasil têm se comunicado nos dias de hoje com a academia, em particular, com esse tipo de estudo, com o estudo do Thiago especificamente. Se tem havido uma comunicação boa entre nós, a academia, em particular o Thiago e o grupo dele, e os políticos atualmente. Se você ver assim, a gente publicou esse artigo faz uns 2 meses, a gente chamou de protocolo inteligente, não porque a gente é inteligente, porque, como o Lisandro pontuou, é um problema de otimização que abre e fecha, e a USP tem um comitê que assessora o governo, a gente é parte desse comitê, então a gente passou esse report para o governo do estado. Então, e no final, o governo do estado implementou o Plano São Paulo com essas cores e tal, inclusive que são as mesmas cores, enfim, tem toda uma... O Plano São Paulo que foi implementado, ele é muito mais simples do que é feito nessa modelagem. O Plano São Paulo, ele é o que a gente chama de reativo, né? Então, ele vai medir como a doença está evoluindo, e aí ele tem um certo índice que ele tira de uma matriz linear, resolve o problema linear e fecha a cidade ao lado. Aí tem vários problemas associados a isso aí, né? Porque, assim, a Regina falou, tem um delay enorme entre a infecção e a pessoa ser reportada. Então, esse delay já pode estragar totalmente o protocolo de controle. O que acontece é que nesse Plano de São Paulo, então, como ele é reativo, você nunca tem um controle ideal da situação. Daquele modelo que eu apresentei no Colóquio Brasileiro de Matemática, aquele modelo é muito bom, ele explica muito bem o que alguns países fizeram. E, em geral, o que aquele modelo vai falar é uma coisa que todo mundo fala assim, você tem que testar bastante. Quando você testar bastante, você pode usar, inclusive, aquele modelo para calcular o número de testes. Aí sai um número mágico aí, que é em torno de 100 mil testes por semana. Aí você contém a doença. Então, enquanto a Alemanha estava fazendo 100 mil testes por semana, o Brasil teve, por quase um mês, 27 mil testes. Então, você tinha algumas patologias. Por exemplo, enquanto a Alemanha, que testava muito, a taxa de sucesso dela era 0,04%, a taxa de sucesso de testagem brasileira era quase 15%. Então, quer dizer, no Brasil a gente só testava quem estava muito mal, né? Então, assim, o problema de implementar aquele tipo de modelagem que a gente estava discutindo é o teste. A gente não tem teste hoje. Isso é um problema aqui também, porque para você rodar esses modelos, como a Regina falou, depende dos dados, os dados são ruins. Então tem que ter... Outro problema para o Lisandro, ele tem que ter cuidado quando interpreta, né? Porque o dado está comprometido. Então, na verdade, aqui a gente está rodando 3 sistemas de estimação de dados. A gente integra esse sistema com o inquérito nacional, integra esse sistema com os dados do César, do Cláudio, da amostragem de prevalência no Rio Grande do Sul, e aí ainda integra isso com binomial negativa, estimando isso por número de mortes, tentar corrigir os dados. Mas, assim, é uma salada, é difícil calcular mesmo. Não sei se eu respondi sua pergunta, Guilherme, mas... Sim, respondeu um pouco, sim. A gente tem 3 perguntas postas aqui, então eu vou dar a palavra aos 3. O primeiro é o Leonardo Gama Assunção. Leonardo, pode fazer a sua pergunta. Olá, vocês me ouvem? Tudo bem. Olá, Thiago. Olá, todo mundo. Eu só queria saber um pouco mais sobre o modelo de otimização. Mais especificamente, qual o tipo de problema, os algoritmos utilizados, se ele é estocástico, multistágio. Você até comentou algo de horizonte infinito e tal. Quais são as variáveis aleatórias, sabe? Eu posso te mostrar
Bom, posso te mostrar a equação ou te falar? Eu vou começar falando se você... Aqui. Pode mostrar a equação. A variável, ele não é estocástico. O que a gente tem, então, na verdade, você vai pegar... Bom, pensando só no modelo, a variável de controle é o R, o que a gente faz, então, eu coloco um peso meio que variação total, tentando não fechar a cidade. Então, o que eu vou fazer? O R da minha cidade, ele quer ficar próximo do R basal o tempo todo, tudo bem? E depois eu coloco um outro peso no algoritmo que ele vai tentar maximizar o abre e fecha entre as cidades. Então, ele tenta maximizar a norma L1 da diferença entre as cidades. Essas duas restrições que tem, elas são conflitantes, e a gente resolve no pacote. A gente não, né? Quem resolve isso é o Paulo Filho, que é o especialista em otimização. Ele resolve isso num pacote de Julia. Bom, é isso aí. Aí você tem todo o abre e fecha aqui da resposta. O que acontece é que no começo isso era meio lento, aí depois a Cláudia Sabastigal, ela entrou nessa brincadeira e ela conseguiu trocar todas as restrições para restrições quadráticas. Agora esse negócio roda super rápido. Então a gente consegue fazer para o estado todo. Aí você tem que decidir se essa informação foi suficiente ou se a gente continua aí. Mas, na verdade, eu ficaria interessado em algum material de leitura para ver direitinho o modelo. Se você me mandar um e-mail, eu passo toda a modelagem para você. Tá ótimo. Obrigado. Opa. Próxima pergunta, professora Regina Lanzilotti. Regina? Estão me ouvindo? Sim, por favor, Regina. É o seguinte, a minha preocupação é que eu tenho observado, quando eu ando na rua, uma variável comportamental. Né? Então, as pessoas que têm uma instrução menor não usam máscara, não se protegem. As pessoas que têm um nível, né, de escolaridade maior, uma condição de vida melhor, eles procuram se proteger. A minha pergunta é se esse modelo, que eu não conheço o modelo propriamente dito, o algoritmo que você está trabalhando, se ele leva em consideração uma variável comportamental, uma variável de nível educacional, alguma coisa que mensura, tá, a situação social das pessoas. Perfeito. Ou do locais. Tá. Esse modelo não. Esse modelo de equações diferenciais não leva isso. O modelo que leva isso é esse modelo estocástico. Aqui a gente consegue colocar. E aí a gente integra informações, inclusive, que a gente tem do Instituto IDOR, por exemplo. E aí, para te deixar mais preocupada, aqui você poderia colocar isso que você falou, a gente não sabe pôr no modelo, que seria o efeito das máscaras. Falta informação para eu colocar. Mas a questão que é bastante problemática aqui é o seguinte, aparentemente não é só o coronavírus, não é só se você tem contato com o vírus ou não. É o tempo que você tem contato com ele que é importante, então a integral do tempo de exposição. E aí, se você olhar, então, os dados, as pessoas que moram em comunidades, elas tendem a desenvolver sintomas mais severos do que quem está mais na classe média. Porque a densidade de uma comunidade é muito maior, se tem uma pessoa infectada, o tempo de exposição dos familiares é um pouco maior. Então, assim, o vírus não é socialmente justo, né? Essas informações a gente sabe colocar nesse simulador estocástico, mas a gente não sabe passá-la para EDO. Mas a ideia é que como esse horizonte de previsão do EDO é atingido ao nível de mês, então a gente conseguiria fazer janela rolante e refazendo as previsões e integrar ela com esse modelo estocástico. Então essa é a ideia original, a gente está começando a implementar, assim, realmente como política pública agora. Obrigada. Próxima pergunta é o professor Argemiro Sec, da COP UFRJ. Peço desculpa ao Argemiro, ele fez essa pergunta antes e me passou despercebido. Argemiro, você pode falar.
Sem problema, Milka. Isso aí não tem, desde que a gente tenha tempo para conversar suficientemente, isso aí está ótimo, cara. Tá. Parabéns aí pela iniciativa do Colmeia aí para fazer essas excelentes palestras, aí, tanto da Regina quanto do Thiago, né? Eu gostei muito. Eu já tinha visto da Regina em outra oportunidade, né? Até tem uma pergunta para a Regina, não sei se ela vai retornar depois, mas eu vou fazer então uma pergunta. A gente tem tempo, a gente pode fazer perguntas, a gente pode abrir para os dois depois. Vamos terminar as perguntas ao Thiago e a gente volta para a Regina também. Perfeito, meu. Thiago, eu trabalho na área de engenharia química, né, na parte de controle de processos, e a proposta de otimização que você apresentou... Não, é outra Regina, é que apresentou de manhã. Tem muita similaridade... Qual o modelo que falou, Betty? Ele falou que o dele não veio, mas tem um outro que veio. O outro que veio... Regina, só um instantinho. Regina Lanzilotti, seu áudio está aberto. Um momento. Tá, bom, vamos lá, vou continuar aqui então. Eu estava comentando, né, que como a gente trabalha na área de controle de processos, a proposta que o Thiago apresentou que tem tudo a ver com o que a gente utiliza aí na indústria de controle preditivo, né, baseado em modelos, né, onde você tem um modelo dinâmico, faz uma otimização no horizonte móvel, né, e vai aplicando as ações de controle, né. Então, eu achei muito bom aí essa abordagem que vocês estão dando, né? Teve algumas iniciativas na área aí, nossa, que algumas pessoas tentaram ilustrativamente usar essas abordagens aí em alguns artigos, mas não nesse nível que vocês estão fazendo aí, né, com um modelo tão detalhado como o que vocês estão fazendo de toda a cidade de São Paulo, né, com várias características aí no modelo, né? Então, excelente trabalho mesmo. Né? A pergunta que eu faço é o seguinte: você mostrou na tua apresentação, né, a influência que tem, né, de uma ação, uma política adotada numa cidade, como ela se reflete na cidade vizinha, né, em função da dinâmica e do fluxo da população. E aí vocês estão adotando um modelo para toda a cidade, todo o estado de São Paulo, né? Aí a pergunta é qual é o efeito da vizinhança, né, dos outros estados de todo o país, depois, e mesmo que se eu levasse isso para todo o país, qual é o efeito das fronteiras desse país, né? Então, como é que você trata isso, né, se você ficar restrito a um domínio que está aberto, né? Essa pergunta é excelente, assim, a questão da interação com a fronteira, né? No horizonte de semanas ali, a interação com a fronteira não é muito relevante, não. Mas no domínio de meses, você começa a ter um problema seríssimo com a fronteira. O que acontece é que, bom, a resposta simples é essa, que a fronteira ela é importante e depende do horizonte de tempo. O problema é que o ideal seria rodar esse modelo para todo lugar, né? Não só para o estado, mas o problema é que não tem poder computacional para isso aí. Na verdade, a gente só conseguiu resolver para o estado todo há pouquíssimos dias. A gente tinha que agregar as cidades, porque não dava para resolver também. Uma coisa interessante que você vê que é um problema já de redes e grafos e tal. Se eu tenho uma rede, pego uma sub-rede, o que o pessoal fazia, por exemplo, eu posso calcular dessa sub-rede, a rede agora é a matriz de mobilidade. Eu posso calcular o índice de risco. Aí, só para concordar com você que a borda é importante. Se eu pego uma rede, então, calculo um índice de risco, em geral, algumas medidas de centralidade da rede, sai um nó, que é muito importante. Se eu pego uma sub-rede, apesar desse nó ser importante para a rede total, ele não é mais importante para a sub-rede, né? Sim. Então, aí esse problema eu não sei resolver. O desafio é enorme, né? Mas eu acho que tomar algumas ações já a curto prazo e ficar monitorando, né? Porque eu entendo que também você está atualizando esses modelos de tempos em tempos baseado na realimentação dos dados, né? Então, você consegue corrigir essas distorções, né? Isso agora é automático, assim, o problema é que também não dá para acreditar muito no modelo, né? Então, você faz o modelo, otimiza ele, aí ele dá uma aderência ali no horizonte de um mês, e é isso que você consegue usar, né? É difícil prever para mais, como a Regina falou, isso cansa o pessoal, né? Direto tem jornalista falando, quando eu pico? Aí eu pico em junho, eu pico em agosto, aí o pico muda toda hora. Então, é porque o modelo não é bom para prever o pico, né? Tem uma variância muito grande. E ainda aí o governo vai tomando decisões, cada uma toma a sua, e aí faz... Tem que estar atualizando sempre o modelo, né? Mas parabéns pelo trabalho, é muito bom mesmo.
Obrigado, Argemiro, sempre fazendo ótimas colocações. Próxima pergunta, professor Ronald Dickman, da UFMG. Ronald, você está aí? Ronald Dickman ainda está na sala? Eu acho que não. Não, mas o Dickman, depois eu ligo para ele. Ele escreveu aqui, eu vou ler a pergunta e o Thiago responde mesmo sem ele estar aqui. Sobre previsões. As mudanças de contágio nessa pandemia são consequências políticas. Nenhum modelo epidemiológico é capaz de prever políticas, mas um modelo pode ajudar a entender as consequências de diferentes políticas. Eu acho que não foi nem uma pergunta, acho que foi mais um comentário que ele fez. Eu concordo. O Thiago pode comentar. Não, eu concordo totalmente. Se você roda essa simulação estocástica, o que é importante, duas coisas são importantes. Bom, se for pensar em primeira ordem, o mais importante é o número de contatos, né? Então, na verdade, a intervenção política ela tentaria mudar o número de contatos, né? Aí o que acontece é se a melhor maneira para mudar o número de contatos é por distanciamento social, todo mundo fica em casa, ou por alguma outra política. Esse que é o grande debate o grande debate hoje é se as crianças devem voltar para a escola ou não. Né? Que, inclusive, eu tenho um interesse enorme nessa questão, né? Se eu voltar. Eu acho que, se me permite fazer um comentário, vai na linha do seguinte: nenhum modelo compartimental tem retroalimentação. O rumo que essa dinâmica vai tomar depende muito do estado presente da dinâmica. Tem um certo feedback aí que esses modelos não capturam esse feedback, né? Essa retroalimentação. Então, aí vai um pouco naquele modelo preditivo que o Argemiro falou. Você tem que ter um modelo que você está atualizando o tempo todo ali, né? Para compensar isso. O que acontece, assim, o que eu entendo é que se você estiver interessado no horizonte ali de 3 semanas, assim, os modelos, assim, você pega um ar, uma rima, eles vão dar show de bola, assim. O problema é passar desse horizonte aí é complicadíssimo. Mas eu concordo com o Ronald. Isso é um problema também. Aqui, por exemplo, a gente tinha um problema seríssimo. Tem um consórcio de cidades, eles tentam seguir um pouco da modelagem. Então, eles contactaram a gente para seguir a modelagem. Então, você fala para ele, olha, o prefeito quer seguir uma certa norma de modelagem, certo? Seguir uma certa previsão, mas o Estado não deixa. Então, o Estado processa a cidade, entendeu? Então, acaba que as decisões no Estado de São Paulo elas estão centralizadas, então tem que ser pelo comitê gestor descer ela para a cidade. E como você falou, também não adianta uma cidade seguir um protocolo completamente independente das outras, né? Exato. Então, um conjunto de cidades aceita e o vizinho não, estraga tudo, né? Perfeito. Tá vendo, essa ideia mesmo, você vê, é uma ideia comum, né? Quer dizer, que você tem que levar em conta o controle, tem que ser levado em conta a especificidade do local. E espetacularmente, o governo do Estado de São Paulo não implementou isso na fase original. Fez o lockdown no Estado, consequência disso é que gera um lockdown muito maior do que era necessário. Tiago, a gente tem mais perguntas aqui. O Michel Tozin quer fazer uma pergunta. Michel, você pode fazer a sua pergunta direto para o Tiago. Sobre Julia, linguagem de programação. Michel, você está aí ainda? Michel? A gente não te escuta, Michel. Vê se o seu áudio não está fechado. A gente não escuta, eu vou ler a pergunta dele então. O Tiago disse que parte do processo é feita em Julia. Onde cada coisa é feita e como eles interagem, qual biblioteca de Julia eles usam? Tá. Pergunta... É assim, o código todo, ele é feito em Python, né? E o Paulo,
Então, o Paulo Filho, você pode escrever para ele. Ele acha que Julia é muito melhor do que Python, porque, enfim, ele tem toda uma história de por que é melhor. Que, na verdade, você precisa fazer é resolver milhares de equações lineares, né? Então, ele acha que Julia é melhor. Aí tem um pacote em Julia que é, se eu não me engano, esse é o pacote MA97. Aí são pacotes do Jump. Mas, na verdade, o Paulo ele pegou e escreveu essa otimização em Julia e a gente chama do Python agora. Então, por exemplo, eu mesmo não programo em Julia. Quem fez esse pacote foi o Paulo. Mas é parte do Jump, chamado pacote de otimização para Julia. Os códigos estão no GitHub, inclusive do Julia. O que o Paulo fala também, que o Julia será mais rápido. Uhum. Então, se você me mandar um e-mail, eu posso passar o link do GitHub. Tá. Tiago, tem uma pergunta aqui do Fernando Santos. Fernando, você pode fazer a sua pergunta? Olá, boa tarde. É só essa curiosidade mesmo a respeito do poder computacional, né, que foi citado. Existe lá, eu sei que existe lá um supercomputador no ICMC, não sei se está disponível. Então, isso me deixou curioso. Só isso. Muito obrigado pela pergunta. Perfeito. Muito obrigado, Fernando. Assim, a gente roda algumas coisas, são 2 projetos, assim. Esse da simulação estocástica, a gente roda no cluster aqui e no cluster do IMPA. Então, dá para... dessa otimização aqui, não vale a pena rodar num cluster. O que você precisa, na verdade, é uma coisa que eu nem sabia, aprendi com o Paulo, é uma coisa que chama Fat Node. É um nó com muita memória. Porque não vale a pena paralisar, porque o problema ele está todo o tempo acoplado, né? Então você não consegue um poder de paralisação muito alto, o que você precisa é de muita memória. Então a gente está trabalhando com isso aí. Inclusive aluga alguns nós, alguns Fat Nodes online para tentar rodar isso aí. Espero ter respondido a sua pergunta, Fernando. A gente tem tempo ainda, a gente pode ir até 5 horas. Como o Thiago já teve um tempo maior para responder perguntas que a Regina, eu vou abrir também agora para quem quiser fazer perguntas para a Regina. E eu vou aproveitar, eu vou fazer, quem quiser agora pode fazer pergunta a qualquer um dos dois. Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, eu vou fazer pergunta para um e para outro, tá certo? E abro. Eu estou cheio de curiosidade também. O Thiago, pode falar? Deixa eu te falar uma coisa, eu preciso sair. Você precisa sair? Preciso sair, tá. Você tem tempo para responder uma pergunta minha? Claro, mas para você eu cancelo minha outra reunião. Não precisa, mas a Regina, você pode continuar mais alguns minutos e responder outras perguntas? Sim, estou disponível. Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta ao Thiago. Thiago, a abordagem de vocês é um processo de otimização de um sistema dinâmico. E esse sistema dinâmico, vamos esquecer o efeito fronteira que o Argemiro falou, que é extremamente importante, vamos pensar só na perspectiva do Estado de São Paulo. A gente pode pensar, no grosso modo, que cada cidade é um agente autônomo ali. E você tem uma dinâmica desses agentes que interagem entre si, então você tem um certo acoplamento que, se não for considerado, o fenômeno que você quer ver emergente nessa dinâmica ali, que é um controle generalizado da epidemia, não vai acontecer, porque enquanto vários estão tentando ir para esse estado que você deseja, um está atrapalhando ali. Para representar o comportamento de cada um desses agentes, você tem um modelo aí que você comentou. Só que tem uma incerteza enorme. Já vai na linha da pergunta da Regina, do Argemiro. Você tem uma incerteza epistêmica muito grande sobre a dinâmica desse agente autônomo, o município. A estratégia de controle, então, é extremamente dependente disso, da incerteza que você tem sobre o seu modelo para o município. Como compensar isso? Não, assim, o que eu vejo assim o ponto é por quanto tempo, quão bom é o problema da vida, né? Por quão bom, por quanto tempo, por quão longo, né? A questão, como eu falei, se você não quiser rodar rodar uma rima,
por 2 semanas a rima funciona super bem. Eu vou fazer um fit logístico. Por exemplo, você faz um random tree forcing, que não tem nada a ver com nada, você só chupa o pacote ali, otimiza. Cara, 2 semanas é perfeito. Eu tô falando que esses modelos aqui, o problema é que, assim, você faz essas otimizações, não dá para confiar muito nelas, né? Porque como você faz a otimização? Você fixa o parâmetro, otimiza aqui, depois põe no processo iterativo, então começa uma constante depender da outra, acho que é isso que você está falando. No horizonte de ali 5 semanas, esses modelos funcionam super bem, eles vão prever bem. O problema é que depois, se você tentar prever pico, essas coisas assim, você já está falando de horizontes de quê? De 10 semanas, e aí o modelo já perdeu o poder dele. Então aí tem que fazer o que o Argemiro falou, você vai fazendo previsões dentro do horizonte do modelo, e conforme vai entrando mais dados, você vai recalculando a previsão. Mas esse é um ponto aí que você tocou, é fundamental. Inclusive, como acho que o Lisandro falou, teve muita crítica no começo, porque as pessoas fizeram essas previsões, aí o número de mortes era lá na casa do chapéu, entendeu? Aí no final não se concretizou, e aí o pessoal para de acreditar um pouco na matemática, né? É um problema. Aquele ponto, a gente tem que usar os modelos, mas com responsabilidade, não dizer isso aqui se presta a isso, e não dá para fazer mais do que isso. Mas eu acho que também vamos defender um pouco nossa categoria. Às vezes não é o matemático, a pessoa que desenvolveu o modelo tem muita responsabilidade de dizer esse modelo serve para isso, mas outras pessoas que vêm interpretam de uma maneira inadequada e vão espalhando isso. Às vezes o jornal passa de uma maneira inadequada, esse modelo está dizendo isso, quando não é isso, se isso, então isso. Eu concordo, assim, o jornalista, ele tem um papel, assim, que às vezes inclui bastante ruído. Mas no caso do coronavírus, que é uma coisa que ninguém entende ainda, só para concordar com o Lisandro, é a questão, por exemplo, da imunidade de rebanho. Se você pegar o modelo mais simples de todos, fala que 70% da população vai estar infectada. E você não vê isso em nenhum lugar do mundo. Dá 25%, o negócio meio que acaba. Então, tem muita informação que a gente não sabe ainda, né? Então, vai um tempo para conseguir colocá-la no modelo direitinho. Mas o ponto, só o ponto assim, que eu acho que é bom, assim, de todo o grupo de modelagem, o seu grupo, o grupo da Regina, ajudar, né, numa modelagem ativa, né? E não porque, assim, às vezes, como aconteceu aqui com a gente, você está vendo, eles têm uma metodologia que eles veem como a doença está indo, esperam acontecer para fazer alguma coisa. Aí isso é o pior cenário possível, né? O tempo é crítico, né? Você deixar para tomar decisão depois, você já pega o bonde andando, vamos dizer assim. Bom, eu tenho que sair. Thiago, enorme estar aqui com você. Muito obrigado. Em nome da organização, agradeço novamente. A palestra foi excelente. Obrigado pelas respostas também. Vou deixar você ir para o seu compromisso. E, pessoal, está aberto ainda para perguntas à professora Regina, que teve menos tempo para fazer, para responder perguntas. A gente pode ir até as 5 horas. Então, quem quiser fazer pergunta, é só se manifestar no chat. Regina, obrigado pela palestra também, viu? Tchau, tchau. Agradeço. Argemiro, pode fazer sua pergunta. Tá bom, obrigado, Américo. Eu acho que antes te chamei de Amilcar, sem querer, viu? Bom, Regina, de novo aí, parabéns pela sua apresentação, né? Sua apresentação. A minha pergunta tem a ver com a característica do modelo que você usou, né? Que o grupo de vocês propôs, né? Alterando o modelo CRD, né? Tradicional, né? Em relação às característica dos parâmetros, né? Por exemplo, o parâmetro beta, né? Ele é conhecido que é um parâmetro que depende do tamanho da população do teu sistema homogêneo, né? Você está considerando que uma hipótese teu sistema é homogêneo, certo? Então, aquele parâmetro beta é constante nessa situação. Tá? Aí depois tem o parâmetro W, né? Que foi introduzido no modelo, que é exatamente para representar aí a questão do isolamento social, né? A minha dúvida em relação a como foram tratados esses parâmetros, né, quando você faz o isolamento social,
eu entendo que porque essas pessoas não estão mais em contato com os suscetíveis, com os infectados, né? Então eles não estão mais naquela população homogênea, eles saíram fora da população, certo? E com isso o tamanho da população tá reduzindo. Quando a pessoa também morre, é diferente da pessoa recuperada. O recuperado continua no sistema homogêneo, o que morre já saiu fora. Então, tanto os mortos quanto aqueles que são isolados, né, nesse problema de isolamento social, eles afetariam, em princípio, né, pelo conceito, o parâmetro beta, né, e possivelmente o parâmetro ômega, ali, não, talvez o ômega não, né, que é uma ação, né, mas afetaria significativamente, o quanto não sei, né, mas poderia afetar o parâmetro beta do modelo. Né. E aí, qual é o impacto das predições em função dessa característica por ter considerado a população constante? Então, a gente está considerando, de fato, que as pessoas que estão colocadas em isolamento, elas entraram para o grupo do recuperado, que, na verdade, ele tem um outro contexto, é de removidos também. Então, a gente está com isso de forma invalida a hipótese de população total constante. Mesmo que o indivíduo morra, por exemplo, a gente está contando aquele morto também. A gente só não está contando as mortes naturais e os nascimentos. Isso eu entendo, essa contagem. Não, mas o efeito no parâmetro, né? Porque o parâmetro beta, que é o parâmetro de taxa de infecção, sim. Ele depende da população total que participa dessa mistura homogênea de pessoas. Né? E esses que estão isolados, os mortos, não participam mais. Né? Então, aí, independente da contagem total estar constante, sim. Aí tem... Ok. A população que participa lá no cálculo do beta não é essa, né? É aquela que realmente está participando dos contatos. Isso. A nossa hipótese foi de parâmetro constante, mas já tem artigos na literatura que propõem uns coeficientes, uns parâmetros dinâmicos. Então, eles entrariam para serem calibrados funções, na verdade, que definiriam esses parâmetros, né? Eu não sei te dizer, a princípio, como é que ficaria uma calibração desse tipo com a qualidade de dados que a gente tem. Acho que seria, a princípio, muito difícil de ser obtido, mas, quem sabe, talvez aumentando a qualidade e a quantidade dos dados, a gente possa pensar numa coisa desse tipo, né? Eu fico imaginando assim, porque o modelo SEIR, né, também, originalmente, na taxa de contágio, você tem lá o beta sobre N, né, no modelo, né? Esse N, de fato, é o N da população que está em contato, não na total, né, em contato. E aí você poderia acrescentar um balanço total da população, né, fazendo a variação desse N, né? E aí, como mais um estado no teu modelo, né, de estado, sem precisar estimar o parâmetro beta, porque ele estaria inerentemente variando ali na taxa, né? Entendi. Não, é uma possibilidade a ser investigada, a gente não... É interessante ver como é que... Eu gostei muito do modelo de vocês, né? Eu até acho que eu devo usar aqui nas estratégias de controle que a gente vem brincando aí com esse modelo. Não, já tinha visto outro modelo muito parecido, que é o Siddhartha, não sei se você viu, foi publicado na Nature Medicine, se não me engano, mas ele não é tão bom quanto esse aí que vocês apresentaram, em termos de características que ele tem, de flexibilidade, de ações, de isolamento, então foi muito bom esse de vocês, né? Realmente, essa consideração implícita, né, da quarentena, a gente achou muito legal também. Foi uma coisa bem interessante, que eu acho que caracteriza o modelo. E uma outra questão é que vocês não estimaram a condição inicial, né? Vocês fixaram ela, apesar de você ter mencionado na apresentação que ela poderia ser um parâmetro lá a ser estimado, né? Na verdade, a gente tentou estimar. Isso que eu ia perguntar, se vocês tentaram e o que ocorreu na tentativa. Tentamos, e aí tinha perda de unicidade. Realmente, a gente tem um problema de identificação mesmo de parâmetro. Perda de identificabilidade, né? Isso, exatamente. Porque o modelo CIR, quando você estima a condição inicial, ele não perde identificabilidade, né? Então, pode ter perdido, né? Então, esse caso
Porque aí responderia a pergunta do português lá do Fernando, né? Porque você poderia estimar a condição inicial e, inclusive, depois integrar para trás, né? E tentar até prever qual é o dia 1 do contato, né? Sim, verdade. Muito legal o trabalho, eu gostei também do trabalho de vocês. Legal, obrigada. Obrigado, Argemiro. Mais uma pergunta bem interessante. Tem mais perguntas aqui. O Leonardo Gama quer fazer outra pergunta. Seria complicado. Leonardo, pode fazer a sua pergunta no áudio. Desculpe, essa primeira coisa que eu falei, na verdade, não foi uma pergunta, foi só um comentário, eu acho que eu vou ignorar, mas eu vou fazer a pergunta que eu deixei de fazer lá ao final da palestra da Regina. Eu queria saber se seria complicado, por razões computacionais ou não, ou dados insuficientes, porque os dados são um problema, né? Enfim, seria complicado considerar um coeficiente ômega ou W, não sei direito, a taxa de remoção, né, diferente para cada grupo. Porque eu tenho a impressão que os contaminados, os infectados, teriam um W maior. Uhum. Né? Eu não sei se isso faria uma diferença muito significativa, eu queria que você comentasse. Olha só, Obrigado. Pelo que a gente sofreu na calibração desse parâmetro, eu posso te garantir que isso ia dar muita dor de cabeça. A gente não tem dados suficientes. Se a gente tivesse pelo menos um panorama mais claro dessa proporção de infectado sintomático e assintomático e as suas respectivas taxas de transmissão, talvez fosse possível, mas acho que seria muito complicado, muito complicado. Só talvez promovendo uma pesquisa para, por exemplo, estimar em populações aleatórias alguma proporção entre o W de um grupo e o W do outro, né? Chegar a uma conclusão, por exemplo, o W desse grupo é 2 vezes maior que o outro. Aí você impõe isso no modelo, talvez desse para usar só os dados que tem. Né? Sim. Aí definindo a princípio. Essa estratégia foi que a gente usou nas condições iniciais, né? Mas eu acho que o seguinte, por exemplo, o W é um parâmetro super importante, ele impacta muito a toda a dinâmica. As condições iniciais, não tanto. Então, acho que o impacto de uma pré-definição desse tipo, acho que poderia ser um pouco mais difícil. Entendeu? Então, não sei. Acho que eu não veria com tanta tranquilidade fazer um negócio desse. Sem ter uma ideia mais clara desse comportamento do ponto de vista mais real de informações de dados. Entendi. Obrigado. A gente tem uma pergunta do Michel. Michel, o seu microfone agora está funcionando ou não? Ruim ainda. Então, deixa eu ler a pergunta dele aqui. Poderiam supor que o beta reduz num exponencial proporcional ao W? Não sei se eu entendi bem a pergunta. É uma dependência entre beta e W? E tem mais um complemento aqui. Outra coisa seria observar os termos de sensibilidade cruzados. Eu acho que ele está se referindo na análise de sensibilidade, você considerar o efeito cruzado desses parâmetros. Na verdade, a gente só mostrou esse de primeira ordem, né? Mas a gente fez os cruzados também. Eu não tenho na cabeça qual é o ranking de importância desse caso, mas foi feito. Eu posso passar depois, se você tiver interesse. Uhum. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Por que vocês usam o método que se chama Elementary Effect Method, né? Então, isso aí... Eu gosto do índice de Sobol, mas é uma razão... eu gosto do índice Sobol porque é o único método de análise de sensibilidade global que eu domino a teoria. Então, pois é. Eu tenho certeza que domina a teoria de todos. Tem alguma vantagem em termos de método ou não? É só uma questão de preferência de acordo com a sua habilidade de usar o método?
Então, tem um pecado original nessa história, né? Porque a gente tinha um problema complexo, precisava de um método simples e computacionalmente eficiente, e aí a gente aprendeu esse Elementary Effects, ele é realmente muito bom, e esse primeiro índice de sensibilidade se prova que é um bom proxy do índice de Sobol, de primeira ordem também. Então, pela simplicidade e pelo fato da gente dominar e já ter implementado, agora a gente viu que tem a implementação em Python, nesse trabalho foi usada até a implementação em Python, mas antes a gente mesmo tinha implementado, e aí todo o grupo estava usando. É aquela coisa, a gente não mexe em time que está ganhando, então saímos usando. Agora, computacionalmente ele é mais barato que o Sobol? Computacionalmente é mais barato que o Sobol. Mas eu imagino que seja um método baseado em amostragem, né? Você vai amostrar algumas vezes. Isso. O Sobol baseado em Monte Carlo é caro, mas a gente faz ele com surrogates. A gente constrói uma expansão polinômio caos e usa os coeficientes da expansão para construir os índices analiticamente. Sim. O Sobol, a definição por variância condicionada, a gente usa os coeficientes do polinômio caos para calcular a variância total, para calcular a variância condicionada, e depois é só uma razão. O que fica caro aí é construir o surrogate, mas é muito mais barato que fazer um Monte Carlo. Sim, não, tenho certeza que deve ser computacionalmente bem eficiente. Já me falaram desse método, ainda não estudei essa estratégia desse surrogate, mas sim, acho que é uma opção super legal. Enfim, tentar aprender a fazer, né, usar. Né? É uma boa opção. Deixa eu aproveitar, a gente ainda tem um tempinho, eu anotei algumas perguntas que eu queria fazer, Regina. Algumas você já respondeu que foram feitas por outras pessoas na audiência. Mas uma que eu particularmente queria colocar aqui é bem em fase com o que eu coloquei para o Thiago, é efeitos de incerteza epistêmica. Você tem um modelo, é um modelo que tem algum aspecto mecanicista, ele reproduz até certo nível o processo de transmissão, agora tem as limitações da hipótese de população homogênea, que a gente sabe que para uma cidade de tamanho razoável isso não é verdade. Sim. Então, esse modelo ele tem incerteza sobre os parâmetros do modelo, ainda que ele fosse representativo, ainda que ele fosse a lei verdadeira, a gente sabe que não é. Tem o efeito de flutuação, de conhecimento sobre certas taxas, então tem esse efeito. Sim. Mas eu queria entrar muito na questão na estrutura do modelo. Esse não é um modelo que é próximo da lei de evolução desse sistema dinâmico. Então, tanto é que ele perde capacidade de previsão no longo prazo. Sim. Vocês pensaram em alguma coisa para compensar, alguma técnica para compensar esse aspecto epistêmico, essa incerteza na previsão por causa da deficiência do modelo não ser uma representação tão fiel da dinâmica verdadeira? O Américo, nós somos muito mais ignorantes no assunto que você. Não, de jeito nenhum. Estamos aprendendo ainda desses modelos. Então, eu também. Não, a resposta é que não tentamos. Realmente nós estamos engatinhando ainda, e eu espero que a gente possa vir a discutir e, enfim, trocar ideias para que a gente possa aprender um pouco mais nessa linha. Deixa eu comentar nessa linha uma coisa que eu tenho pensado há anos e ainda não consegui fazer por falta de tempo para começar a implementar. Eu tenho alguma experiência com esses métodos para incertezas epistêmicas em dinâmica estrutural. Essencialmente em osciladores com muitos graus de liberdade, osciladores mecânicos. Tem o meu orientador de doutorado, o Christian Soazi, tem já uma linha de trabalho com matrizes aleatórias bem consolidada nesse sentido. Uma primeira ideia seria usar a teoria de matrizes aleatórias para esses modelos compartimentais. Agora, esses modelos, se você colocar eles de uma forma matricial, a matriz é dependente do estado. Então, não é tão trivial de fazer quanto não que seja trivial de fazer num oscilador com muitos graus de liberdade, mas a matriz é constante, então você consegue fatorar, você consegue fazer uma fatoração cholesca, colocar o germe ali no meio e randomizar a matriz. Numa matriz que depende de estado, tem muitas considerações
teóricas que têm que ser levadas em conta, então não é um problema tão trivial. Uhum. Agora, eu apresentei um trabalho 2 anos atrás num congresso e conheci uma professora do Colorado, a Rebeca, que tinha acabado de terminar o doutorado, e ela vinha fazendo correções de modelos de cinética química com uma abordagem muito mais simplista, muito mais fácil de calibrar do que teorias de matrizes aleatórias. É um chamado operador de discrepância. Essencialmente é somar um termo corretivo na equação do modelo e calibrar os parâmetros dessa correção para que ele reproduza bem a resposta. Se você tem uma quantidade de interesse que você tem medidas, então a gente publicou no início, por coincidência feliz, a gente tinha esse trabalho submetido antes da epidemia emergir, e ele foi aceito para publicação lá nos primeiros dias da pandemia. Então, se você tiver interesse em olhar esse trabalho, eu posso te passar o paper. Eu acho que é uma linha interessante. Acho que para... Vocês já fizeram um trabalho fantástico, eu acho que isso aí poderia ser uma pecinha a mais para melhorar ele. Não, super interessante. Estamos interessados, sim, com certeza. Bacana, obrigada pela sugestão. Eu tenho mais perguntas, mas deixa eu ver se não tem alguém... Não, ninguém colocou mais nenhuma pergunta. Então, você poderia colocar lá naqueles histogramas da identificação bayesiana? Deixa eu ver aqui. Lisandro e Carla estão aqui ainda. A gente tem uma reunião às 5 horas, mas eu peço para a gente atrasar um pouquinho o início para eu fazer essa pergunta. A Lisandro está aqui, então diz lá no grupo que eu vou atrasar alguns minutos. O que você quer? O histograma. O histograma. Esse? Você podia dar um zoom aí, porque eu não consigo enxergar. É o DI, no caso é o DI e o DP. Sim. O beta e o W, você tem uma distribuição tipo sino. Isso. Então você tem um valor mais, um map, você tem um map bem definido aí. Isso. Agora o DI e o DP, você está com distribuições mais com cara exponencial, né? Essa daqui está bem... Agora o DI está concentrando massa ali para o 0. Então ele é a taxa de mortalidade dos infectados, né? Dos infectados sintomáticos. Isso. Eu poderia interpretar isso como, olha, os infectados sintomáticos morrem menos que os infectados hospitalizados. Isso. Você acha que essa interpretação seria muito forçada aí? Não, acho que sim. É isso que está dizendo, Agora, por outro lado, o DP também está com uma cara de exponencial, ele não está com cara de sino. Dá para forçar um pouquinho o sino ali, mas eu não sei muito bayesiano, mas do pouco que eu sei é o seguinte: quando você bota um intervalo de parâmetros que para a sua prior que não pega o valor verdadeiro, a distribuição que ele identifica costuma se concentrar perto do limite do suporte que vai na direção certa. Você costuma ter uma concentração nessa direção. A gente não poderia estar vendo isso aí também, não? O DP verdadeiro está fora desse suporte, você está concentrando ali para a direita porque ele está querendo ir na direção correta? Não. A prior é bem mais larga, ela está envolvendo, não está chegando. Você vê as não está no limite da prior, não? Não. Quer ver? Essa aí está na faixa de 0,13, né? 0,14. A prior de DP é de 0,1. Está bem longe. Está bem longe dela, né? Está bem longe. A gente botou priors bem largas. Então, porque tem um comportamento meio assimétrico mesmo. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aqui? Tem. É mais uma sugestão do que uma pergunta. Eu não vi, salvo engano meu ali, vocês fizeram análise de sensibilidade com a dependência de vários parâmetros, e vai na linha da pergunta do Michel também, mas eu não vi uma análise de sensibilidade com relação ao tempo de meia-vida, do decaimento lá da estratégia de confinamento. Não. Essa análise de sensibilidade ela foi feita antes de testar aqueles cenários hipotéticos. Essa análise de sensibilidade foi só com aquele taxa de remoção constante. Vocês não fizeram depois com aquele cenário de confinamento, não? Eu acho que seria interessante fazer com o tempo de meia-vida e com o dia de início. Sim. De início e dia de fim. No fundo, é o intervalo de confinamento, né? Para tentar determinar
qual seria a melhor estratégia, quando seria o melhor momento de começar e qual o tempo de duração? A análise de sensibilidade ali, ela só ia dizer se aquele parâmetro é importante, está impactando ou não, mas não o quanto, assim, qual o efeito que ela está causando. Esse efeito poderia ser positivo ou negativo, mas teria um efeito. Então, não sei se é a estratégia, assim, mais apropriada para essa identificação, que é mais no sentido do controle que você está querendo, né? Então, botar... saber quando é que você liga o seu controle, né? Essa aí é a outra linha do tipo do Tiago, né? Aí teria que pensar num esquema de controle ótimo, enfim, alguma coisa nessa linha. Alguém tem mais perguntas? Não? Tá todo mundo cansado, né, Américo? Ninguém tá aguentando mais. Deixa... Foi ótimo, muito bom. Muito obrigado aos dois e ao Américo que... O paper que eu comentei, Regina, eu acabei de colocar o link aqui, quem quiser tiver curiosidade de olhar. Eulália, eu acho que você pode encerrar, eu já falei demais hoje. Eu agradeço a Regina, eu agradeço a atenção de todos vocês, vou deixar a professora Eulália encerrar o Colmeia de hoje. Agradecer novamente a Regina, ao Tiago, que já foi, porque tinha outra reunião, agradecer a todos que participaram. Foi longo, né? Então alguns tiveram que sair, é claro, mas foi uma audiência incrível, e agradecer ao Américo, e realmente aprendi muito, foi extremamente interessante, e bom, acho que o Colmeia é isso mesmo, cada vez a gente abre numa direção e vamos continuar. Bom, em breve eu vou colocar no site do Colmeia os slides, que a Regina e o Tiago vão passar para a gente, então tem as referências, quem quiser. E, bom, vamos anunciar o próximo daqui a pouco, ainda não está definido, sempre tem essa... Só está definido que vai ser por vídeo. Sim, com certeza. Tá? Então, muito obrigado a todos e saúde para todos e energia também. Tá? Muito obrigado. Também gostaria de agradecer a vocês, organizadores, e a toda a audiência. Foi muito legal, também aprendi bastante. A apresentação do Thiago foi ótima. Gostei muito. Obrigada, Américo. Todo mundo aprendeu muito aqui hoje. Eu acho que eu fui o que mais aprendi. Intenso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. Isso que a gente encerra, então, mais essa edição do Colmeia. Américo, já baixei.